a sociedade comportada da forma que ela dirige a sua agressão a todos, mas em especial ela dirige a agressão ao público feminino, porque a legitimidade da agressão, isso é importante ser entendido, a legitimidade da agressão, ela é uma prerrogativa masculina. Ela vem do âmbito comportamental masculino. O homem, ele cresce com a legitimidade da agressão, e é justamente a legitimidade dessa agressão que faz com que as vítimas de um processo social dessa agressão impulsiva sejam as mulheres, porque a mulher não possui a legitimidade da agressão. Logo, ela não cresce com a prerrogativa da defesa. Porque a mulher não possui a legitimidade da agressão. Logo, ela não cresce com a prerrogativa da defesa. Entendem? Então, desde meninos, desde jovens, desde meninos, os desenhos animados, a formação do homem é de pancada, de conflito físico, de soco, de chute, de guerra. O homem cresce com super-heróis que resolvem tudo no soco, na pancada, na violência. E aqueles super-heróis são vistos pela sociedade como deuses. Nós endeusamos os super-heróis. E esse endeusamento dos super-heróis, dos desenhos japoneses, dos animes, esse endeusamento dessas figuras comportamentais que se colocam como heróis de valor, na verdade faz com que nós tenhamos a violência como a solução de resolução de conflitos. Por isso que as pessoas gritam, por isso que as pessoas se degladeiam verbalmente, elas chegam ao limite da instituição verbal. Em sociedades, em grupos civilizados de alto intelecto, o escândalo, o conflito verbal, a prerrogativa de gritar, de ser agressivo com a voz, é um caractere identificável, é um comportamento identificável dentro de sociedades, de grupos sociais que têm alto intelecto, pessoas de alto emprego, pessoas que têm um desenvolvimento social de alto valor. Agora, quando você pega pessoas que não têm esse desenvolvimento intelectual, social, literário, a agressividade se manifesta de fato de forma física, porque os caracteres do panteão comportamental masculino e social no geral de endeusar heróis que resolvem tudo no soco e na violência, isso tem uma origem, claro, da constituição histórica humana que é de guerra sempre, então é natural que os heróis dos anos 30, 40, 50 fossem pessoas que resolvessem conflitos com a força física, porque a sociedade, até os anos 40, ela vem da ideia de que a formação da civilização é feita na guerra. Aí você tem a Segunda Guerra Mundial, a Primeira, e aí você vai voltando, você tem a própria Revolução Norte-Americana, a secessão dos Estados Americanos. Eles acreditavam que a Constituição, que o direito deveria ser formado na base do soco, na base da porrada, na base do conflito, na base da pancada. Esse conflito físico, essa agressividade legitimada, ela se manifesta no panteão cultural de uma sociedade. O panteão cultural daquela sociedade vai, por natureza, se comportar como um panteão que endeusa a guerra. Logo, os deuses são guerreiros. É o Superman, é o Homem-Aranha, é o X-Men, é o Batman. Se você perceber, essas pessoas, todas elas têm poderes incríveis, mas elas não resolvem nada na conversa, tudo no soco. Então o Batman é um bilionário com todos os poderes econômicos e contatos sociais do mundo, mas ele resolve bater nas pessoas. Superman é um alienígena de poder imensurável e ele resolve as coisas no soco. Você tem a Liga da Justiça, você tem os Vingadores, são os heróis da galáxia, de diversos locais da galáxia com diversos poderes sublimes, e tudo que eles fazem para resolver os conflitos do mundo é cair no soco, na pancada, na porrada, no conflito físico. Isso, obviamente, vai fazer uma degradação intelectual mental de uma sociedade que vai entender que é normal, essa sociedade vai entender que é normal legitimar a violência. E como os super-heróis que legitimam a violência, como os super-heróis que utilizam o conflito físico, são deuses da sociedade, são feitos em filmes, são feitos em desenhos, são mochilas, são acessórios, são brinquedos, são festas de aniversário, são desenhos animados. Como existe toda essa hipnose realizada pelos super-heróis, os super-heróis realizando essa hipnose agressiva, que legitima a agressividade, embora haja ali um valor de nobreza, mas existe o conflito físico como o caractere fundamentador daquele herói, o quão forte ele é, o quão poderoso ele é. Esse poder não é o caráter dele, esse poder não é a habilidade linguística, não é a habilidade intelectual. Esse poder
sempre em primeira escala é a capacidade dele de quebrar coisas e matar pessoas e destruir coisas. Qual o grau de obliteração? Isso sendo passado como normal, como normalizado, vai fazer com que as crianças dessa nação, do público masculino, recebam essas figuras como algo normal, porque a sociedade diz que essas figuras são heróis. Na medida que a sociedade diz que essas figuras são heróis, é óbvio, então, que esses heróis são masculinos e o público masculino vai reproduzir, vai revalidar, irá comportar-se como os heróis se comportam. Como os heróis se comportam? Eles resolvem as coisas no conflito físico. A criança, no cenário mundial ou no cenário brasileiro, a criança do sexo masculino, ela cresce invariavelmente, com a legitimação da violência e do conflito físico como um resolutor de relações. Não à toa as crianças estão sempre brigando. A coisa que mais acontece com crianças é soco, tapa, chute. E quando você pega o colégio, pega as estruturas de idade que vão aumentando, 10, 12, 13, 14 anos, o conflito físico, a pulsão agressiva, ela se torna algo que foi reprimido um pouco pela civilidade moral. Então, a criança que vem com impulso agressivo, ela tem isso sendo repudiado. Essa criança entende que ela não pode mais usar o conflito físico, ela não pode mais bater, tocar, socar, mas ela passa a operar essa agressão agora numa conversão linguística. Então, a linguagem passa a se tornar o mecanismo de conversão de uma pulsão agressiva que antes vinha do conflito físico, resultado de uma sociedade que culturalmente endeusava esse conflito físico pelos super-heróis, pelos mitos, pelas figuras culturais. E aí essa criança que cresce com a legitimação da agressividade, principalmente sendo masculina, porque a maior parte dos heróis são homens. Essa criança agora que ela aprende que tocar no outro é um dano mais sério, só que ela passa a utilizar a agressão com as palavras. A legitimação da violência, ela se torna com as palavras, com a voz, com o desrespeito e também com o comportamento em geral. Então, quando você tem uma sala de aula, que tem aquelas crianças que são os quebradores de regra, que tocam o terror, esse termo tocam o terror na sala de aula, que viram carteira, que zombam dos amigos, que batem nos amigos, que entopem banheiro, que abrem extintor de incêndio, que quebram vaso sanitário, que desrespeitam o coordenador, que fogem do colégio, que pulam um muro. Quando você tem essas crianças, naturalmente você tem ali a pulsão agressiva que foi inserida nelas sendo convertida em uma estrutura de agressividade, mas que é permissível dentro da concepção interna delas.